Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, eu vou estar substituindo a professora Alessandra de Artes. Ela teve que se afastar por motivos de saúde, então vocês vão ter algumas aulas comigo. Vamos começar? Quando a gente pensa em fazer arte, a gente tem que pensar o que eu quero passar, né, com aquela minha arte. Mas antes de chegar no meu objetivo final, eu passo por um processo de criação artística. É um momento onde a gente experimenta os materiais, experimenta as técnicas para chegar naquele objetivo. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os processos artísticos de duas formas de artes. A dança e artes visuais, que a gente vai trabalhar com duas técnicas muito legais. Então, a primeira nós vamos ver um pouquinho sobre a dança. Quando a gente vê aquelas pessoas dançando bonito, e eu gosto de dançar, mas eu não tenho nesse nível, não. A música, né, é algo que o nosso Criador fez, a música vem de Deus, o ritmo, né, e muitas vezes a gente esquece isso. E o dançar é você saber usar o seu corpo de maneira apropriada, você ter esse controle do seu corpo para fazer aqueles movimentos específicos que a dança pede. E muitas vezes quando a gente vê um espetáculo de dança já pronto, a gente não consegue imaginar o quanto que ele teve que ser repetido, o quanto que ele teve que ser experimentado, os passos estudados para ver se iam dar certo, se eles iam estar com o tempo da música. Então tudo isso é um processo de criação. Eu vou estar passando para vocês dois vídeos muito legais sobre dança. Eles são um pouco diferentes, em estilos de danças diferentes, mas que a gente pode observar bem o movimento da dança, bem o movimento do corpo. E quero que vocês pensem como que essas pessoas que estão dançando chegaram no nível onde elas estão, o quanto o processo criativo, o processo de construção eles tiveram que ter. Né? Porque às vezes a gente acha que as coisas são assim, né? Aparecem. E às vezes, e nem sempre, às vezes a gente tem um dom de dançar, tem um dom de cantar, mas também ele precisa ser desenvolvido, precisa ter esse processo de criação. Eu preciso saber onde que eu quero colocar o meu pé, onde que eu quero colocar a minha mão, com o movimento que eu quero que o meu corpo faça, para no final fechar aquela dança. Vocês gostam de dança? Vamos assistir um pouco? Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo
história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Encontrei você, razão pra viver, e o resto agora tanto faz, o resto tanto faz. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxer você, o resto tanto faz, o resto tanto faz. Podem achar loucura largar tudo por amor, mas só quem já amou sabe que quando se encontra o verdadeiro amor, nada mais importa. E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz. Nada mais importa. E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz. Encontrei você, razão pra viver, e o resto agora tanto faz, o resto tanto faz. Legal, né? Eu achei muito legal também. Os dois são estilos diferentes, um é uma dança mais contemporânea, né, com movimentos, com outros elementos, e a segunda dança, que é do Yuji, não sei se vocês conhecem, ela já é uma dança ligada por street dance, o hip hop, né, que já mexe muito, tem muito mais o controle do corpo. Mas as duas danças, para elas chegarem nesse produto final, houve todo um processo de experimentação, processo criativo acontecendo para que eles chegassem nesse produto. Agora eu gostaria de propor para vocês
que vocês olhem o vídeo do Yudi ou o outro e tentem tirar alguns passos, né? Alguns movimentos de dança, experimentar no corpo de vocês como que é esse processo de tentar, de consciência do seu corpo, de perceber que a minha mão tem que ir pra lá enquanto a minha outra mão pra cá e fazer os movimentos lá, eu ainda não sei, mas vou aprender. Que eles colocam no vídeo, e é muito legal quando você percebe esse processo, que na primeira vez você não vai conseguir, mas depois de tanto treinar, de tanto observar e de tanto experimentar, você vai conseguir ter esse controle e ter essa desenvoltura na questão da dança. Então, primeiro desafio aí lançado para vocês estarem fazendo. Existe também na área da artes visuais, que é artes plásticas, existe também vários processos de experimentação, processo criativo, para se chegar a um resultado. E hoje a gente vai aprender sobre uma técnica que realmente exige muita experimentação, até chegar no resultado adequado. É a técnica da monotipia. É nome estranho, né? É a técnica da monotipia. Talvez vocês já tenham feito em algum momento. Só que não foi com esse nome que foi apresentado. E aí ela consiste no quê? De apresentar, de você pegar alguns elementos da natureza, alguns objetos, e fazer uma prensa. Então vamos ver alguns modelos de monotipia. Aí tá uma das formas de fazer a monotipia, que é uma técnica de você desenhar numa superfície lisa e vir com papel em cima. Essa é uma outra técnica onde as flores, você põe as flores num tecido, num papel, e aí ela vai sair a textura no papel ou naquele tecido. Aí também essas duas obras foram de uma artista chamada Flávia Ribeiro. Ela trabalha bastante com essa técnica. E aí também é outro tipo de monotipia, que é quando você pega as folhas e faz esse carimbo, faz essa monotipia em cima das folhas. Então, nós vamos hoje fazer vamos aprender um pouco mais sobre elas. Legal, né, esse tipo de arte? Para chegar nesses resultados finais, é necessário de muita experimentação. Você vai fazer uma vez, duas vezes, não vai sair da maneira como você queria, aquelas cores não vão combinar, e você vai experimentando, vai fazendo esse processo criativo até chegar na sua obra final. Às vezes a gente consegue na primeira, mas o processo criativo ele é assim mesmo. Nós vamos, nossa atividade hoje é escolher uma dessas 3 formas de monotipia para estar fazendo, para vocês estarem fazendo em casa. Vou explicar depois no finalzinho como fazer, tá? Mas já vão pensando aí qual das 3 formas que eu apresentei para vocês para estar fazendo a monotipia. A segunda maneira de experimentação que a gente vê muito em outra técnica dentro da artes é através de um artista muito interessante que ele desafia a gravidade, né? Ele é conhecido como aquele que desafia a gravidade. Porque ele nas entrevistas dele, ele é o Arthur Lescher. Vou pôr a foto para vocês verem. Bom, esse é o Arthur Lescher. Ele iniciou a carreira dele artística no início da década de 1980 e ele começou com o desenho, a pintura e a gravura. E depois ele se direcionou para as criações tridimensionais, como instalações, esculturas e design. Então, a obra de maior exposição dele assim, foi em 2019, que ele realizou a exposição Suspensão, onde ele revelou mais de 30 anos de suas criações e pesquisa. E ele fez uma retrospectiva que revela o processo criativo, a memória dele, os desenhos, as maquetes, a escultura, as instalações. E a exposição ela foi organizada em 3 eixos. As narrativas dele falando como ele pensou naquilo, narrativas líquidas, né, que ele chama suspensão e engenharia da memória. Porque vocês vão ver aí nas fotos que as obras dele são realmente desafiam a gravidade, né? Como vocês podem ver.
Mas ele diz, até numa entrevista, que muitas vezes ele desenhava e depois ele tinha que abrir mão, porque ele via que aquilo era fisicamente impossível de ser construído, de ser sustentado. Então ele tinha que pensar o processo criativo dele, esse processo para poder chegar no final, ele tinha que pensar que tipo de material que ele ia usar, que tipo de como que ele ia suspender aquilo, como que aquilo ia ficar, né? Porque ele gosta de ocupar os espaços, ele gosta de ter as coisas penduradas. Então tudo isso ele ficava pensando como que ele ia fazer isso acontecer. Então não basta somente eu pensar, eu quero fazer. Eu tenho que pensar se eu vou ter meios para fazer aquilo. E é isso que ele diz, principalmente nessa exposição, que ele narra como que ele foi chegando em cada uma dessas construções dele, dessas obras dele. Bom, agora que nós conhecemos um pouco mais, nós vamos lá na página 12 do livro de vocês. Na verdade, a gente já mudou de livro, tá? Nós fomos para o módulo 2, ó. Módulo 2, tá? E aí vocês vão lá na página 12 e vocês vão fazer o exercício 4, o exercício 4 e o 5, que ele propõe para vocês fazerem uma releitura de uma dessas obras do Arthur. E para vocês entenderem o processo criativo. Então, lá no livro está explicando direitinho que vocês vão pensar como vocês vão criar essa escultura, fazer um esboço, que tipo de material que vai usar, onde ela vai ficar, todo esse processo criativo. O livro está dando um passo a passo para vocês estarem fazendo e vocês estarem percebendo esse processo de criação. Então, façam essa folha sulfite com esse projeto, vocês põem lá no fichário de vocês, tá? Aí, agora eu vou mostrar pra vocês a outra arte que vocês vão fazer, que é a monopotia. É isso, gente? Nossa, esse nome me pegou. Monotipia. Monotipia. Acertei. Vocês vão estar escolhendo uma dessas 3 técnicas que eu vou estar mostrando para vocês estarem fazendo essas artes. E aí vocês guardem também lá no fichário a arte que vocês quiserem fazer, tá bom? Bom, primeiro vocês vão sair para procurar folhas e flores. Escolham flores um pouquinho que tenham acabado de cair, que não estejam secas, porque isso vai depender o processo aí pra gente estar fazendo. Depois da escolha das folhas e flores, a gente vai pegar uma folha sulfite e vai pegar, na verdade, 2, tá? Uma você vai guardar e a outra você vai fazer a sua composição. Você vai abrir as pétalas, vai colocar na posição que você achar que é melhor. Pensa como se fosse ficar uma obra de arte mesmo, um desenho, como se tivesse construído alguma coisa. E aí você vai fazer esse processo de abrir as pétalazinhas, de colocar. Observe qual é a parte interna, normalmente delas, é a parte que vai sair um pouco mais de tinta na hora que a gente fizer o processo. E aí, então, vocês podem estar fazendo a sua composição. Bom, depois que eu pus a outra folha em cima e deixei um tempo, na hora que eu tirei, eu percebi que não deu certo. E isso é o processo criativo. A gente percebeu que não deu muito certo, que eu preciso posicionar as flores melhor, eu preciso deixar um pouco mais de tempo para as cores passarem para a folha branca, né? Então, eu vou remontar, vou colocar um pouquinho mais de flores, vou reabrir minhas flores, vou dar fazer esse processo de novo até eu conseguir acertar, até eu conseguir fazer com que as cores que eu queira que saiam. Então, se for preciso trocar de folhas, de flores, eu percebi que as minhas flores estavam também um pouquinho muito secas, por isso que elas não saíram a cor. E na hora que a gente vai pôr a folha, agora
Vou terminar de montar. E aí eu vou pôr a folha por cima. Mas antes de eu pôr a folha, eu resolvi então colocar um pouquinho mais de flores. Eu vou resolver colocar um pouquinho de água para poder... Só umas gotinhas mesmo de água para poder umidificar aí as minhas flores, né? Para que elas saiam... A tinta delas possa sair. Eu percebi que elas estavam muito sequinhas, né? Porque eu peguei as flores já caídas do chão, então o sol já tinha batido e elas já tinham saído. E agora, depois que eu jogar um pouquinho de água, eu vou pegar a folha e vou fechar, né? E aí vou fazer essa prensa, né? Normalmente os artistas fazem isso com uma prensa de aço, deixa ali alguns dias. Como a gente não tem isso, o que eu sugiro vocês que coloquem no livro, que coloquem embaixo de alguma coisa pesada e deixem em torno de 1 hora até ela poder, até você poder abrir ela. Então eu pressionei bastante com a mão e depois eu vou guardar ela e depois eu mando a foto pra vocês de como ficou. Né? Então, só tô dando uma olhada se tudo e nada saiu do lugar. E apertando um pouco mais, porque na hora que vocês apertarem assim, com a mãozinha, vocês vão ver que vai sair, já vai começar a sair. Tá bom? Aí, coloquei ela lá num livro pesado pra ver se ela saiu mais um pouquinho. A outra forma de monotipia é eu pegar as folhas, essas já podem ser secas, e aí ou sementes e tal, e aí eu já passo a tinta nas folhas secas, eu passo a tinta na semente, nas folhas que eu tiver, e aí a gente vai fazer tipo um carimbo, né? É uma outra maneira de a gente fazer essa técnica. Outra maneira de fazer essa técnica é você precisar de um espaço liso que você possa sujar. Pegar a sua tinta guache, caso você tenha. E aí você vai derramar um pouquinho de tinta guache nesse espaço, tá? Aqui eu tô pegando a minha mesa, porque depois eu sei que vai passar. E aí eu vou espalhar essa tinta, pode ser 1, 2 cores. Eu acabei usando 2 cores que se formaram 3. E aí, tô espalhando essa tinta num espaço, um pequeno espaço, o tamanho de uma folha, né? Da folha A4. E aí, depois que eu espalhei, eu vou fazer desenhos com a minha mão ou com palito. Eu preferi minha mão. E aí, eu fiz vários desenhos. E vou pegar agora minha folha sulfite branca e vou pôr ela em cima. E vou pressionar de leve, assim, tá? E aí, a gente vai pressionar e logo em seguida a gente vai tirar. E olha só como é que fica, uma impressão muito legal, muito bonita. Essa é uma outra maneira também da gente estar fazendo a monotipia. Legal, né? Essas técnicas, já ficou com vontade de fazer? Bom, vou mostrar o resultado da minha monotipia com as flores. Ela é a mais difícil de se fazer, não sei se eu vou conseguir mostrar bem pra vocês. Assim. Ó. Tá difícil mostrar aqui do jeito certo, né? Mas ele fica tipo parecendo uma aquarelazinha, tá? Essa aqui foi a que eu fiz com as folhas, carimbo das folhas. Esse aqui foi aquele que eu fiz, que a gente chama de... A gravura faz uma impressão.
E esse aqui foi um outro que eu fiz também com as outras tipos de folhas, mas eu usei só a tinta preta e tal. E fica super legal também. E aquele outro que eu fiz muito de folhas, ela não deu certo. E isso que é legal do processo criativo, né? A gente também aprende com o que não deu certo. Deixa eu ver se eu tiro um pouquinho da minha luz aqui e mostro pra vocês, ó. Ela saiu bem levinha, quase não apareceu, né? Então, aquela outra que eu fiz foi assim que eu colhi as flores. Então, eu percebi, através do processo criativo, que para fazer essa técnica, eu preciso colher as flores e logo em seguida fazer. Eu não posso esperar um tempo, deixar as flores ali esperando. A não ser que eu deixe elas na água, eu deixe elas úmidas ainda para poder estar fazendo essa técnica, tá? Então, vocês vão escolher uma das 3. De acordo com que os materiais que você tiver em casa, de acordo com o que sua mãe e seu pai permitirem. Então, vocês vão estar fazendo uma das 3 técnicas e depois eu vou dar uma olhada nessas técnicas aí de vocês, certo? Para ver como que ficou o resultado. Também, para complementar essa aula, vocês vão estar respondendo o questionário da página 14 e o exercício número 5, o número 6... E tem o número 7 também, tá? Podem estar respondendo todos esses exercícios aí. Pra gente terminar a nossa aula super felizes, eu vou deixar uma música aí com dança pra vocês se inspirarem e estarem fazendo o desafio de vocês aí e fazerem as artes de vocês. Até a próxima semana, uma boa sexta-feira pra vocês. Recession, depression, and unemployment. This song's for you. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I'll be honest with you. I almost gave up, but a power that I can't explain fell from heaven like a shower now. When I think how much better I'm gonna be when this is over. I smile, even though I hurt, see I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while. What you do? I smile. Come on and smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. God's people. You look so much better when you smile. So smile. Now every day ain't gonna be perfect, but it still don't mean today don't have purpose. Come on. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. It ain't easy, but today's a new day. But tell me, where are my blue skies? where is that love, y'all? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. The truth is, I almost gave up, but a power that I can't explain. that Holy Ghost power, y'all. Fell from heaven like a shower down. Now I know we've been hurt, y'all, but still, I smile, come on. even though I hurt, see I smile. Y'all feel that? I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while. Still, I smile, hallelujah. smile. It's so hard to look up when you've been down. Sure would hate to see you give up now. God's people, You look so much better when you smile. let's go. For me, Whoa. can you just smile for me? Whatever you're in right now, Smile for me. smile. Can you just smile for me? And my people say, You look so much better when you
Say.